algumas atitudes que eu comecei a ter para evitar a minha mente de querer voltar aos velhos hábitos. Que hábitos, Milene? Eu ficava com o hábito de ficar reclamando, de ficar me maldizendo, porque eu fiquei por muitos anos doente de saúde mental. E quando a gente fica doente de saúde mental, gente, a gente tende a ter atitudes ruins com a gente mesma, né? E aí eu comecei a ter alguns hábitos diferentes dos que eu tinha para evitar que o meu cérebro me sabote em relação a isso. Uma das coisas que eu parei de fazer, que eu percebia que isso me autossabotava, eu tinha tanta baixa autoestima, gente, que eu, tipo, entre aspas, ficava procurando com que as pessoas, tipo, falassem palavras ruins pra mim. Eu tinha atitudes ruins com as pessoas, para as pessoas ter uma atitude ruim comigo, pra ela, tipo, como se, assim, por exemplo, vou dar um exemplo pra ver se vocês entendem. Por exemplo, eu estou aqui tranquila, daí eu tava começando a me agoniar em relação a alguma atitude que eu estava tendo, daí eu tinha uma atitude ruim para as pessoas perceberem me perceberem, sabe? Porque eu tinha tanta baixa autoestima que eu me sentia tão para baixo que eu precisava de fazer algo para as pessoas me perceberem, mesmo que se fosse uma atitude ruim. E aí eu tinha uma atitude ruim, as pessoas percebiam, brigavam comigo e eu ficava bem com isso. Olha que loucura, gente. Aí o que que eu faço agora? Eu parei de ter esse tipo de atitude, de querer, tipo, chamar a atenção com atitudes ruins. E agora eu fico, tipo, quando eu percebo que eu tô me auto-sabotando dessa maneira, de querer, tipo, me punir mesmo com atitudes ruins, eu paro, olho na frente do espelho e falo assim, por que que você está querendo se punir? Qual que é o que você não está querendo enfrentar, porque muitas vezes isso é uma barreira que o nosso cérebro cria para não enfrentar situações. Aí, como autopunição, tem atitudes ruins com relação aos outros, para a pessoa ter uma atitude ruim com você, para você se punir por causa daquilo, sabe? E aí agora eu parei com isso, gente. Agora eu tento sempre enfrentar aquela situação de frente e não me autopunindo. Porque quando você começa a se autopunir, com o tempo, a sua autoestima vai ficando tão baixa, você vai ficando tão agoniado, que você só vai querer se punir e vai viver só a vida naquela situação de sofrimento, de agonia, de tristeza, sabe? Porque você não vai ver não vai ver coisas boas em você, só vai ver coisas ruins, porque você vai se sentir tão assim, eu sou uma pessoa tão ruim, não mereço nada, porque eu faço coisas ruins, sabe? A gente não é assim, isso é mentira do nosso cérebro. Muitas vezes o nosso cérebro usa isso como autopunição por causa de algo que aconteceu há muito tempo que a gente às vezes não se perdoa, sabe? E outra coisa, eu aprendi a me perdoar. Eu não sabia me perdoar, gente. Muitas vezes a gente tá tão agoniado, a gente tá assim, tão pra baixo emocionalmente que a gente não consegue se perdoar por atitudes que às vezes a gente teve, mesmo que a gente tivesse percebido naquela época algumas atitudes ruins que a gente não teve culpa daquela situação. Ou então, se você teve culpa, não importa. O importante é a gente se perdoar, porque muitas vezes a gente tem dificuldade em se perdoar. E quando a gente não se perdoa, a gente vai direto para aquilo que eu falei anteriormente, de ficar se autopunindo, de sempre se sentir culpado, de sempre se sentir para baixo. Aí começa a vir outros tipos de pensamentos ruins com relação a você, tipo assim, ai, eu não mereço isso, eu não presto, eu sou feia. Aí você começa a sentir vem tantos sentimentos ruins em relação a você, que você começa a se sentir sempre para baixo, sempre triste, porque você não consegue se perdoar. Aprenda a se perdoar, mesmo que seja algo assim terrível. Todos nós merecemos o perdão, porque a gente merece o perdão, gente. A gente não tinha os mesmos conhecimentos que a gente tem hoje, sabe? Então, se perdoe. Aprenda a se perdoar por situações que às vezes aconteceram na sua vida, que muitas vezes você não tinha a sabedoria que você tem hoje. Tá tudo bem. Se acolha e se respeite, se ame, sabe? A última atitude que eu comecei a ter comigo mesma também, que eu não tinha, que eu percebia que eu ficava, tipo, me auto-sabotando em relação a isso, é sempre quando acontecia algo ruim, eu ficava me culpando. Eu falava assim, a culpa é sua, porque aconteceu isso. Sempre acontecia alguma coisa ruim, mesmo que não fosse culpa minha, eu colocava culpa pra mim, sabe? Eu pegava toda aquela culpa pra mim, porque eu achava que sempre eu era culpada.
culpada, sempre eu não valia de nada, sabe? Ficava sempre me martirizando por coisas que nem era culpa minha. E aí, depois de muito tempo de tratamento, eu entendi e comecei a me acolher. É, agora, sempre quando acontece alguma situação ruim, mesmo quando a minha mente tenta me sabotar em relação a isso, eu falo, não, tá tudo bem. Mesmo que seja minha culpa, eu falo, tá tudo bem. Vamos resolver essa situação, resolva a situação no momento, sabe? E sempre a nossa mente, ela tenta voltar, né? Naqueles pensamentos que ela é acostumada com aquilo, né? Que, por exemplo, eu sempre ficava me culpando por coisas que não eram culpa minha. E eu falo pra mim mesma, olha, tá tudo bem, já passou, não é culpa sua. E sempre quando vem algum pensamento, eu combato aquele pensamento com um pensamento assim, tipo assim, não, isso não é culpa minha, já passou, tá tudo bem. Sempre combatendo os pensamentos ruins com pensamentos bons, sabe? Porque se você deixa esses pensamentos ruins tomarem conta de você, esses pensamentos vão virando atitudes que vão te fazendo mal, que você vai se sentindo cada vez mais para baixo e você não consegue seguir em frente. E aí vai vindo depressão, vai vindo ansiedade, vai vindo outros problemas de saúde mental que vai te paralisando e te como se estivesse te empurrando para baixo, sabe? Você sente aquele peso daquela agonia, sabe? É um processo demorado, sim, mas vale a pena, porque nada que a gente faz pra gente é em vão. Todo o tempo que você tira pra se cuidar, pra se amar, pra se valorizar, é sempre um bom tempo pra você, né? É isso, meus amores, se cuide.